Olá, amigos. 12 de setembro de 2014. Legítima defesa em foco. Uma importante notícia nos chega ao conhecimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma das turmas do STJ, do habeas corpus número 294.078, originário de São Paulo, voto do relator, ministro Marco Aurélio Belisi, seguido unanimemente pela Câmara, composta pelos ministros Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Laurita Vaz e Jorge Mussi. Essa decisão foi no sentido de desclassificar uma suposta posse ilegal de arma de fogo encontrada na residência de um determinado cidadão residente aqui em São Paulo, capital, e embora registrada em 1998 regularmente na Polícia Civil do Estado de São Paulo, conforme a legislação da época, não teve o seu registro renovado. O proprietário encontrado nessas condições foi autuado em flagrante delito por posse ilegal de arma, porque não tinha renovado o registro. E essa tem sido a interpretação estrita da lei. Essa decisão desclassifica o fato como infração penal. Ela é muito importante por isso. E é uma decisão unânime de uma Câmara do STJ, portanto, sinaliza para a possível formação de uma corrente jurisprudencial nesse sentido. Não nos esqueçamos, e temos o dever de sempre alertar os nossos participantes, de que no momento crítico em que ocorre uma intervenção policial, a conduta policial não se pautará pela jurisprudência, mesmo que ela seja jurisprudência mansa e pacífica. Ela irá pautar-se pela letra fria da lei. E, portanto, aquele que tiver uma arma nessas condições está sujeito ao constrangimento de uma prisão em flagrante delito, de ser conduzido à repartição policial para essa finalidade, ainda que de lá saia afiançado, ainda que não seja mandado para a prisão, o que seria terrível. Então, a nossa recomendação é sempre que as pessoas se esforcem ao máximo para estar plenamente de acordo com a lei. E continuaremos a combater aqui duramente todos os entraves burocráticos que têm sido opostos pelo sistema político montado em nosso país, infelizmente utilizando como instrumento a Polícia Federal para dificultar a renovação dos registros já existentes, mesmo aqueles já feitos na Polícia Federal, ou regularizar a posse de armas nessas condições. Mas a decisão do Supremo, pelo menos, afasta o peso penal, o peso criminal de fatos dessa natureza. A decisão do ministro Marco Aurélio Belisi, acompanhada pelos seus pares, é no sentido de que o fato nessas condições, porque a arma já tinha um registro, como nós sempre dissemos aqui, ou seja, ela já tinha uma comunicação formal oficial, um procedimento correto e legal, correto e legal na época perante as autoridades públicas, e portanto não configura uma tentativa de efetivamente ter a posse de modo ilegal de uma arma de fogo, e portanto não se enquadra, na verdade foge da tipicidade penal, não se enquadra estritamente no tipo penal e portanto não merece a reprimenda criminal, embora o mesmo ministro afirme que se trata de uma infração administrativa e, contrariando a sua posição coerente no que se refere à parte penal, diga que a arma deva ser perdida, ou seja, a palavra perdimento sugere uma apreensão definitiva do bem. Para ser coerente com a sua própria decisão, o ministro deveria ter dito que a arma deveria ficar retida até a regularização, assim como acontece, como bem observa o Dr. José Luiz de Santos, o nosso coordenador nacional, com um veículo automotor cujo proprietário tenha o licenciado inicialmente, mas se esqueça, digamos assim, de licenciá-lo num determinado exercício. Se encontrado pela polícia nessas condições, ou pelos agentes de trânsito nessas condições, o veículo pode ser
retido até a regularização. O proprietário comparece ao departamento competente, realiza o licenciamento, paga as multas que tiver que pagar e retoma a posse do seu bem, porque não cabe o perdimento na infração administrativa. Uma decisão nesse sentido um pouco incoerente, mas importante por afastar a ameaça penal, que continua, porque ao mesmo tempo que tomamos conhecimento dessa notícia, verificamos, e vamos mostrar aqui o link da notícia, um produtor rural preso por posse e até porte ilegal de arma de fogo na sua propriedade rural, ao defender-se de um roubo a mão armada utilizando um prosaico revólver calibre 32 e uma espingarda calibre 16 de um cano só. Defendeu-se do roubo, a polícia compareceu para socorrê-lo e ao mesmo tempo que o socorreu, o prendeu também. É isso que vive o cidadão brasileiro, essa opressão a que nos referimos e que foi o foco principal do recente evento do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, a opressão que sofre o cidadão brasileiro. Por outro lado, tantos dos desarmamentistas continuam a falar que a ideia de legítima defesa não tem cabimento, que quem se defende só morre, que a vantagem é do bandido, que o FBI diz aquilo. Não diz nada, porque não existe essa suposta estatística do FBI nos Estados Unidos, e o que existe mesmo, em termos de estudos científicos, entre outros, é aquele constante do livro America Fights Back, que mostra que em legítima defesa própria, ou do lar, ou do vizinho, os cidadãos comuns matam mais criminosos do que a própria polícia nos Estados Unidos. E os fatos vão provando o que afirmamos. Houve ontem um caso, ou antes de ontem, um caso muito importante a mostrar isso, um sequestro relâmpago na zona norte do Rio de Janeiro. Os bandidos dominam a família, o pai e mãe e a filha deles, uma moça, na saída de uma empresa que mantém lá na zona norte do Rio de Janeiro, e os conduzem para uma favela, deixando bem claro ao pai e à mãe que vão se apropriar dos bens dele, que vão exigir mais dinheiro e que vão violentar a moça. Deixam isso bem claro num percurso de terror. O pai, num determinado momento, percebendo que nas imediações passa uma patrulha da polícia militar, reage fisicamente, e não tinha arma nenhuma, reage fisicamente, entra em luta corporal com os criminosos, permite uma oportunidade para a esposa e a filha se atirarem no veículo, chamando a atenção da equipe policial, que passa a persegui-los enquanto ele está em luta corporal com dois criminosos, e mais, apoderou-se da arma, despachou um para o inferno e acertou o outro, que infelizmente sobreviveu. As pessoas, quando têm coragem para se defender, devem ter o direito de levar a legítima defesa até as últimas consequências. O Estado não pode ser o detentor do monopólio da coragem. E se esse cidadão não estivesse no Brasil, mas nos Estados Unidos, onde ele certamente teria o direito de portar uma arma de defesa, os criminosos não teriam nem começado com sucesso a ação criminosa, já morreriam na tentativa. Legítima defesa é um direito constitucional, porque não é possível assegurar as garantias do artigo 5º da Constituição da República quando o Estado Armado nos falha. Infelizmente isso acontece com certa frequência, se não for possível aos cidadãos ter acesso, numa vida mansa e pacífica, numa vida cumpridora da lei, às armas de defesa necessárias para si, para o lar e até para a vizinhança. Não votem em 5 de outubro em candidato desarmamentista algum. Examinem a vida pregressa dos seus candidatos e, acima de tudo, verifiquem se eles assinaram um compromisso de se alinhar com o direito de legítima defesa das pessoas de bem. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.